Talvez você já tenha ouvido que os contos de fada, nas versões mais antigas, eram bem sinistros, né, terríveis, e eram mesmo, mas você já foi conferir isso na prática? Então, eu fui e nesse vídeo aqui eu vou trazer 3 contos de fada na versão original e comentar também sobre o fato de, na verdade, não existir versão original coisa nenhuma, né? Como assim? Então a gente pode começar por esse ponto, inclusive. Qual que é a história dessas histórias, né? De onde que elas vêm e por que que elas eram realmente muito mais heavy metal do que as versões que a gente conhece hoje. Então, essas histórias são histórias folclóricas, né? O folklore significa saberes do povo, né? Saberes populares, conhecimento popular. É aquele mesmo folk, aqui está no inglês, né? Folklore é uma expressão originária do inglês, mas você tem o Volks alemão, de onde a gente tem o Volkswagen, né? Do carro, que é o carro popular. Então, folklore é o lore do povo. Ou seja, eram histórias contadas por camponeses, por pessoas que muitas vezes eram iletradas, né, eram conhecimentos que circulava oralmente, e a gente encontra esse tipo de conhecimento, às vezes já codificado, já transposto para uma forma literária mesmo, né, escrita, na Grécia Antiga, nas fábulas de Esopo, por exemplo, muito antes, em alguns textos egípcios. Mais para frente, a gente tem nas Mil e Uma Noites histórias populares árabes, persas, etc., que são compiladas nessa grande coleção, né, que vai mudando muito ao longo do tempo, que são as Mil e Uma Noites. A gente tem também no Renascimento algumas coleções de histórias populares. E o momento que mais interessa para nós aqui, para a gente entender a base, assim, das histórias que a gente conhece da Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, etc. Essas histórias, muitas delas adaptadas como filmes da Disney, coisa do tipo, a gente tem a base delas, historicamente, em coletâneas que foram feitas no século XVII até o século XIX, principalmente. E nesse contexto, do século XVII ao século XIX, tinha 2 abordagens principais em relação a esses conhecimentos populares. Um deles era o interesse literário em pegar essas histórias que circulavam amplamente ali, de forma oral, e, a partir dessa matéria-prima, produzir contos para divertirem um cenário ali de corte. Em Paris, por exemplo, levar para os salões de Paris essas histórias para divertir o pessoal ali, ou em outros casos também, para servirem como histórias infantis com um teor moralizante, né, pedagógico, de não faça isso que acontece nas histórias, senão você vai se dar mal como a pessoa se dá mal na história, ou faça isso que é virtuoso, valoroso nas histórias, e você vai se dar bem também como a pessoa que se deu bem no conto. Então tem essa abordagem que é usar essas histórias populares e se apropriar, né, dessas histórias para aplicá-las a um contexto ali de elite. O grande exemplo disso, no caso francês, em geral, é o Charles Perrault, que escreveu uma coletânea chamada Contos da Mamãe Gansa, que é a grande coleção assim de contos de fada, né, de folclore europeu do século XVII. E aí mais tarde tem outra abordagem diferente, que é a dos irmãos Grimm, que são muito famosos também, que são 2 germânicos, né? E eles têm um interesse mais acadêmico pela coisa, têm um interesse mais filológico, de estudo crítico, técnico, linguístico, cultural dessa sabedoria popular, né, desses saberes populares. Então os irmãos Grimm, eles vão coletando também, não diretamente, eles têm algumas pessoas que passam esses contos para eles, e aí eles fazem uma grande coleção que são os contos das crianças e do lar, e os irmãos Grimm, eles vão atrás desses contos menos por uma questão de divertimento, de entretenimento puro e simples, e mais por uma questão de preservação da cultura nacional. Eles buscam principalmente contos que eles acreditam que são mais puros, que vêm de fato dos camponeses alemães ali, que representam o espírito do povo alemão, sem a contaminação dos círculos literários franceses e de contos mesmo vindos de outra região. Então o projeto deles tem esse sentido também bastante nacionalista. Só que a primeira versão desse trabalho que eles produzem é muito técnica, né? Tem muitas notas introdutórias, muito longas, notas de rodapé que acompanham aquele texto, então ele é muito seco, ele busca preservar também a estrutura oral, que não funciona tão bem literariamente, então o livro acaba sendo um fracasso de vendas, e como eles não eram ricos, né, eles tinham estavam numa situação financeira bastante complicada, eles acabam cedendo a pressões ali de mercado editorial e mexem nesses contos que eles originalmente queriam bem puros, né, selvagens no bom sentido, né, do bom selvagem, mas eles acabam mexendo nesses contos e adaptando mais para o público, para um público infantil, então eles retiram muitas questões de maior violência, temas mais traumáticos, trágicos. Ainda há muito disso, a gente vai ver daqui a pouco, mas eles dão uma atenuada assim nesses temas e também
adequam esses contos principalmente para crianças, que não era o intuito original, nem das pessoas que contavam esses contos há mais tempo e nem dos próprios Grimm quando eles começaram esse trabalho. Havia sim contos infantis, né, contos voltados para crianças, mas nem todos. Tá, mas beleza, mas qual que é a origem exata desses contos que o Charles Perrault, os irmãos Grimm, depois o Hans Christian Andersen também, dinamarquês, se eu não me engano, também faz uma coletânea muito importante. De onde que eles estão tirando esses contos mais precisamente, assim, né? Eles vão no campo e encontram as pessoas contando isso e anotam? Não, não é assim. Então, como eu disse, são contos que circulam oralmente, né? Principalmente no ambiente de convívio ali de lareira, por exemplo, né? De contando adultos para adultos. Mas é interessante, ainda falando sobre a origem desses contos, que vários deles são muito antigos, muito, muito, muito mais antigos do que o século XVI e século XVII. Né? Como são contos que circulavam oralmente, é difícil saber quão antigos eles são, né? Porque eles foram registrados por escrito mais ou menos nesse período. E eu estou falando aqui de contos como A Bela e a Fera, como João e o Pé de Feijão, João e Maria, Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, mas teve um estudo de 2015 que tentou, a partir de métodos da filogenética comparativa, né, emprestando métodos ali empregados na biologia evolutiva, eles tentaram mapear ali buscando questões linguísticas, questões de contexto, e chegaram a umas datações prováveis, possíveis pelo menos, para alguns desses contos que vão, assim, há 5.000 anos atrás. João e o Pé de Feijão, por exemplo, foi datado por volta de 5.000 anos atrás. A Bela e a Fera, datado de mais ou menos 4.000 anos atrás. E o Ferreiro e o Diabo, que é menos conhecido, né, mas esse é a história 330 do ATU, que é um índice muito utilizado nesses estudos, né, de folclore, um catálogo, né, dessas histórias. Essa história do Ferreiro e o Diabo foi datada de 6.000 anos atrás, ou seja, um conto da Era do Bronze que continuou sendo narrado, né, oralmente, e claro, com muitas transformações ao longo do tempo, mas ele tem essa raiz assim que vai até a Era do Bronze. E a história do Ferreiro e do Diabo, né, basicamente é um ferreiro que decide vender a alma dele para um ente sobrenatural, assim, o diabo ou um gênio ou a morte. Em troca da alma dele, ele obtém poderes para soldar qualquer coisa. Então ele tem o poder de solda absoluta. Assim que ele consegue esse poder, ele solda esse ser sobrenatural num objeto inanimado, ou seja, ele prende aquele ser que buscaria a alma dele num objeto e dessa forma ele acaba escapando, né? Consegue enganar o diabo ou meio que prende o gênio na garrafa, né? Então tem várias versões disso que vão se espalhando à medida em que as pessoas vão se deslocando em diferentes espaços também, né? Se espalhando pelo mundo, conversando, e sentando ali em volta de lareiras, contando essas histórias, aí repassando, a coisa vai mudando e tal. Mas esse tema básico, ele pode remontar mais ou menos há 6.000 anos atrás. E acaba indo parar na coletânea lá dos irmãos Grimm, por exemplo. Fora que ele aparece também na Índia, na Escandinávia, né? Enfim, se dispersou mesmo muito pelas regiões ali, principalmente de línguas indo-europeias. E aqui a gente entra num ponto importante, que é que essas histórias elas não circulam como objetos sólidos, né? Como se você tivesse esse negócio aqui de porta-copo e eu passasse para uma pessoa que passa para outra, passa para outra. E a coisa permanece estável, né? Não, no processo da narração, no processo da oralidade, esses contos vão adquirindo novas características, eles vão se misturando um com os outros, absorvendo elementos de outros contos, né? Sendo adaptados a novas realidades políticas, sociais, tecnológicas. Então, o que é um conto na sua versão original? É por isso que eu disse que não existe versão original de muitos contos de fada, né? Porque se a gente pega um conto como a Chapeuzinho Vermelho, o que é a história da Chapeuzinho Vermelho? E que eu vou trazer a versão original dela, original entre aspas, já, né? Mas a versão do Charles Perrault do século XVII. Mas a Chapeuzinho Vermelho é uma menina que tem um chapeuzinho vermelho, tem um capuz, né? Um capuz com capa vermelha, e ela vai levar os doces lá para a vovó, né? Na verdade, na versão do Charles Perrault, é um bolo e manteiga e por aí vai. E aí você tem o lobo, você tem a mãe, você tem a floresta, você tem uma série de elementos. Agora, o que garante, quer dizer, na primeira versão da Chapeuzinho Vermelho já tinha tudo isso? Não, não tinha. A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não tinha o Chapeuzinho Vermelho. Então, a própria coisa que dá nome ao título, na versão mais consolidada, não existia em versões mais antigas. Então esse é o processo que acontece com todos esses contos, né? Então, se a gente fosse voltar
para ouvir a primeira pessoa que contou a história do Chapeuzinho Vermelho, a gente não reconheceria como a história da Chapeuzinho Vermelho. Ou então, assim, em qual estágio exatamente do desenvolvimento desse conto, de absorções de novos elementos, transformações, etc., ele se torna a história exata da Chapeuzinho Vermelho, e antes não era. Entende o que eu quero dizer? Então essas histórias não surgem com uma pessoa sentando e, como um ato criativo individual, ela produz uma história com copyright fechada ali, com a trama do início ao fim. É um processo coletivo, né, mutante ali o tempo inteiro, uma metamorfose ambulante. Então por isso falar em versões originais desses contos é muito complicado. Dito isso, vamos falar das versões originais desses contos aqui, né? Assim, agora com esse originais já qualificado, que não é exatamente originais num sentido muito forte, mas são as versões mais antigas que a gente tem registrada por escrito, né? Ou algumas das mais antigas. Aliás, antes da gente entrar propriamente nessas histórias, ainda falta falar por que elas eram tão terríveis, né? Por que elas chocam tanto quando a gente vê, quando a gente lê essas histórias hoje, como vocês acreditam vão ficar chocados daqui a pouco. É porque, inicialmente, essas histórias não eram contadas, como eu disse, apenas para crianças. Muitos desses contos eles circulavam de adultos para adultos, em ambientes de trabalho, em quartos de fiar, por exemplo, enquanto as pessoas estavam fazendo ali roupas, ou então estavam em volta da lareira, estavam esquentando a comida, ou estavam se protegendo do frio no inverno, elas estavam contando essas histórias, né, de adultos para adultos, então muitas vezes tem temas adultos muito fortes. E outro motivo para essas histórias serem muito assustadoras para nós hoje é que elas emergem em contextos que a realidade é muito dura. Então, são histórias contadas em locais e por pessoas que conhecem muito bem a fome, a extrema pobreza, violência na sua forma mais crua. Então, inevitavelmente, esses temas experimentados pelas pessoas que contam essas histórias e no meio em que essas histórias circulam, participam também da formação desses contos, né? Então, por isso, eles carregam esses temas que fazem parte da realidade de quem narra. Então, dito isso, vamos para 3 histórias aqui para mostrar versões originais, de novo, entre aspas, dessas histórias, que eu vou falar da Chapeuzinho Vermelho, vou falar depois de João e Maria, e de uma terceira que é muito menos conhecida, pouca gente conhece, inclusive comenta aí se você conhece, que é a história da Pele de Asno, a princesa Pele de Asno, que até hoje a Disney, por exemplo, não adaptou, né? Vocês vão ver que tem razões fortes para isso não ter acontecido. Mas é uma história muito consolidada nesse imaginário dos contos de fada, por mais que não tenha chegado tanto assim para o presente, mas é uma história que se repete muito nas coletâneas e é bem chocante mesmo, achei que seria um bom exemplo para trazer nesse vídeo. Então vamos começar pela história da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu estou aqui com uma coletânea traduzida para o português, Contos de Fadas em suas versões originais. Um título que é duvidoso, mas é um ótimo volume. Essa edição aqui é do selo Wish, da editora Darkside, mas tem uma da Clássico Zahar também. Eu vou deixar os links na descrição para quem quiser ir atrás disso depois, vale muito a pena. Mas eu vou começar pela história da Chapeuzinho Vermelho, né, que foi publicada em 1667 pelo Charles Perrault. Mas assim, só para dar uma ideia do quão chocante esses contos podem ser, eu vou fazer só uma ilustração, assim, não é isso exatamente o que acontece no conto, não. Mas é como se naquele momento em que a Chapeuzinho Vermelho encontra a vovó, ela perguntasse, em vez de fazer aquelas perguntas clássicas, né, que a gente conhece por que essa boca é tão grande? Por que esses olhos tão abertos? Sei lá, por que esse braço tão grande? Ela pergunta assim, por que essa camiseta tecnológica que não desbota, né, não precisa passar? Por que essa calça, a Future Form da Insider, que é bonita pra caramba, parece uma calça social, assim, mas ao mesmo tempo despojada e que não limita os movimentos, super confortável. Imagina, né, se a Chapeuzinho Vermelho perguntasse, seria um choque tremendo, né? E claro que ela não pergunta porque não tem insider nesse contexto, mas tem insider nesse contexto que eu vos falo de Black November. O site da Insider tá com ótimas promoções lá, inclusive essa camiseta que eu tô usando, que é a Tech T-shirt Slim Heavy, né, que pra mim é a melhor camiseta da Insider, é a que eu mais gosto, mas tem também, para quem não gosta de camiseta muito justa, assim, tem as Core T-shirts, tem as Oversized também, enfim, todas as peças lá estão com promoções, né, tem pelo menos 15% de desconto garantido com o cupom ESTRANHA, que é o cupom aqui do canal, mas tem mais desconto lá no site, que somando com o cupom aqui do canal, pode chegar a 50% de desconto, né, tem também o canal lá no WhatsApp para você acompanhar as promoções e não perder nenhuma. Então clique aí no link que vai estar na descrição no primeiro comentário fixado e aproveita o momento aí para garantir a sua Insider. Mas assim, de novo, não é isso que acontece no conto lá da Chapeuzinho Vermelho.
ou o que acontece é mais pro final? Essas perguntas são basicamente as mesmas mesmo. E essa cena tem desde o século XVII, mas o final especificamente do conto é o momento de choque. Então, só relembrando, né, a história da Chapeuzinho Vermelho, pegando aqui já da versão antiga, né? Ele começa com a Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina de um povoado, e a avó dela tá doente, e ela anda sempre com um capuz e capa vermelha, por isso ela é conhecida como a Chapeuzinho Vermelho, e a mãe dessa menina pede para ela levar um bolo, um pedaço de bolo e manteiga para a avó, que, como eu disse, está doente lá na casa dela, então não pode sair e tal. E aí, no meio do caminho, né, na floresta, entre a casa da menina e a casa da avó, ela encontra com o Senhor Lobo, né, aquele velho camarada astuto que achou imediatamente que deveria comê-la. Mas ele teve medo de fazer isso porque ele estava na floresta, tinha vários lenhadores ali. Então ele arma ali uma tramóia, um estratagema para fazer isso num lugar seguro. Então ele pergunta para ela para onde que ela está indo, e a pobre menina, sem saber como era perigoso parar e ouvir um lobo, respondeu: "Estou indo ver minha avó e estou levando um bolo e um potinho de manteiga que minha mãe mandou." E aí o lobo pergunta onde que a avó mora, né? E a menina revela essas informações sensíveis. E o lobo fala assim: então vou fazer o seguinte, você vai por um caminho, tem duas formas de chegar lá, né? Então você vai por um caminho e aponta o caminho mais longo, e eu vou por esse caminho. Aí ele pega o caminho mais curto e vai correndo, enquanto a Chapeuzinho Vermelho está se distraindo com borboletas e tal, no caminho mais longo. Então ele chega antes, e aí dá tempo dele imitar a voz da Chapeuzinho para a vovó, que abre a porta, né? Diz que o ferrolho tá. Puxa não sei o que o ferrolho vai subir. E aí o lobo consegue entrar na casa da vovó, come a vovó imediatamente, né? Ele estava 3 dias sem comer. E aí ele consegue se preparar para receber a Chapeuzinho, né? Quando a Chapeuzinho bate na casa, ele diz a mesma coisa que a avó tinha dito para ele. A Chapeuzinho Vermelho entra. A vovó, que na verdade é o lobo, né? Pede para a menina deitar com ele na cama. A menina deita e estranha aquela figura, mas pensa assim, bom, mas a vovó tá doente, e aí ela começa a fazer as perguntas, né? Vovozinha, exclamou ela, que braços compridos você tem? É para te abraçar melhor, minha menina. Vovozinha, que pernas compridas você tem? É para correr melhor, querida. Vovozinha, que orelhas compridas você tem? É para ouvir melhor, querida. Vovozinha, que olhos enormes você tem? É para ver melhor, querida. E aí, finalmente, vovozinha, que dentes enormes você tem? É para comer você melhor, disse o lobo, e pulou em cima da Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Acabou, é isso. O fim da história é esse. A Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo na versão do Charles Perrault do século XVII. Não tem o caçador, né? Na versão que a gente conhece hoje, geralmente na versão dos Irmãos Grimm, por exemplo, tem o caçador. Já tinha o caçador do século XIX. Mas nessa versão do Charles Perrault do século XVII, não tem caçador. A Chapeuzinho Vermelho, de fato, é devorada pelo lobo. E acabou, não tem redenção. E o Charles Perrault escreve a moral da história, né? Isso é bem típico da coletânea dele. Tem as lições no final da história. E ele diz, né? Ora, crianças, tomem cuidado, e principalmente eu rezo vocês, mocinhas tão delicadas e belas, quando encontrarem todo tipo de gente. Tenham cuidado para não ouvir o que eles podem dizer, pois não se pode achar estranho se você o fizer, se o lobo decidir comer algumas. O lobo, digo aqui, pois vocês vão descobrir que existem muitos lobos de raças diferentes. Alguns têm modos calmos e são domesticados, sem malícia ou temperamento, iguais, né, como todas as outras pessoas aparentemente. A maioria prestativos e doces do seu jeito, gostam de seguir suas presas jovens e vão rastreá-las até suas casas todo dia. Quem entre nós não aprendeu até agora a saber, os lobos mais perigosos são inimigos gentis e de língua afiada. Então a moral da história é, de fato, tome cuidado, não fale com estranhos, e tem um tom aqui, essa questão das figuras que perseguem as presas jovens, tem um tom aqui que parece advertir para uma questão de atrações contra a natureza, que é um tema muito recorrente nos contos de fada, né? É classificado dessa forma, que no caso aqui seria a atração por crianças, mas tem também, como a gente vai ver no Pele de Asno, a questão do incesto, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, basicamente, o Chapeuzinho Vermelho, na versão do Charles Perrault, funciona como um conto de advertência, né? O que em inglês eles chamam de cautionary tale. É uma história para te deixar alerta, avisado, né? Não faça isso, senão
tal coisa pode acontecer. E vale dizer que tem versões italianas também, eu não encontrei diretamente essas versões, mas eu encontrei referências secundárias a elas num livro que eu vou deixar na descrição, da Maria Tatar, sobre os irmãos Grimm e as histórias deles. E ela fala lá de versões da Chapeuzinho Vermelho mais antigas ainda, que é a do Perrault, italianas, em que o lobo, ou o ogro também, em outras versões, ele mata a mãe barra avó da Chapeuzinho Vermelho, que não usava chapéu vermelho ainda na época, né? Mas vamos colocar dessa forma. E usa a carne dela para fazer. Da mãe, tá? Ou da avó. Usa a carne dela para fazer uma torta ou uma comida qualquer. E usa o sangue para parecer vinho. E faz a Chapeuzinho Vermelho comer essa carne e tomar esse sangue, né? Uma espécie até meio que de anti-eucaristia satânica, né? Sei lá, é uma imagem bem forte e que já foi suavizada na versão do Perrault, se é que ele conhecia exatamente essa versão, né? Às vezes ele nem conhecia essa versão mais heavy metal ainda do que a dele. E como eu disse, na versão dos Irmãos Grimm já tem o Caçador, então a Chapeuzinho Vermelho é salva, né? Então, existe esse processo assim, de suavização gradual de muitas dessas histórias folclóricas, né, desses contos de fada. E outra história que passa por isso é a segunda história que eu separei aqui, que é a história de João e Maria. E aqui eu vou pegar da versão dos Irmãos Grimm, do século XIX. E essa história, ela não é tão diferente das versões que circulam hoje. Mas existem várias versões que circulam hoje, então eu não lembro de ter ouvido exatamente essa versão. Comenta aí depois aí embaixo, né? Qual que é o motivo de João e Maria estarem perdidos na floresta? Porque eu não lembrava. Bom, o que eu lembrava era, quer dizer, eu não lembrava nada. Mas se me perguntassem isso antes de eu ler, eu imaginaria que eles tinham se perdido mesmo, que eles tinham se aventurado na floresta, provavelmente desobedecendo alguma instrução dos pais, e aí acabaram perdidos e acabaram encontrando lá a casa da bruxa, né? Mas na versão original, e em versões que circulam até hoje, é uma história, na verdade, de abandono infantil, né? E é uma história de abandono infantil, de extrema pobreza também, de situação de fome e canibalismo. Então vamos para a história tal como ela está aqui na versão dos Irmãos Grimm, né? E você vai, a partir da versão que você ouviu aí, vendo se é mais ou menos isso mesmo ou se era diferente. Então, assim, resumindo também, né? Essa aqui é uma história um pouquinho mais longa que a da Chapeuzinho Vermelho, mas basicamente tinha uma família que o pai era um lenhador pobre e ele era casado com uma mulher que não era a mãe dos filhos dele, mas ele tinha 2 filhos, João e Maria, e essa madrasta então, né? Então era o pai, a madrasta e os meninos. E em certa ocasião aconteceu uma grande escassez que assolou as terras onde eles moravam e eles perceberam que iam morrer todos de fome, só que a madrasta fala assim, não, tem uma forma da gente escapar disso que é abandonando esses meninos, a gente divide a comida só por 2, em vez de dividir por 4. E o pai, inicialmente, ele fica bastante relutante, mas ele cede e eles acabam seguindo esse plano, então, da madrasta. Ah, mas detalhe importante, como os meninos estavam com muita fome, eles não tinham conseguido dormir. Então eles ouvem a conversa toda do pai com a madrasta. Perceba que realmente é uma história, quando você pega assim o detalhe, né, sem aquelas imagens coloridinhas passando na tela da televisão, é um negócio bem sombrio. Mas aí então o João consegue se preparar com antecedência, ele pega algumas pedras que estavam brilhando ali sob a luz do luar, coloca as pedras no bolso, e quando os pais estão levando os meninos para cortar lenha, e com esse plano já de abandonar os meninos no meio da floresta, ele, numa região bem distante, que eles não saberiam voltar, o Joãozinho vai soltando as pedrinhas, e aí eles são abandonados, mas aí quando chega a noite, as pedras brilham, e João e Maria conseguem voltar para casa. Aí o pai fica super feliz, porque ele tinha se arrependido de ter tomado aquela decisão. A madrasta não fica nada feliz, mas eles sobrevivem, e sobrevivem o suficiente para chegar em um novo momento de grande escassez, que os pais, né, o pai e a madrasta, planejam a mesma coisa de novo, e o João e a Maria de novo escutam os planos, e só que dessa vez o plano do João é pegar um pão que eles recebem como o último almoço deles, e ele vai jogando as migalhas no chão, só que pássaros acabam comendo essas migalhas, e eles não conseguem voltar para casa dessa vez, ficam perdidos na floresta, até eles encontrarem um pássaro muito brilhante, de um canto muito bonito, que atrai essas crianças para uma casa que era feita de pão com telhado de bolo e janela de açúcar transparente. E eles começam a comer a estrutura da casa mesmo, e aí ouvem uma voz fininha que vem da casa, e é uma idosa, e ela chama os meninos para dentro, eles entram, e ela serve uma refeição para eles, mas depois captura esses meninos, aí se revela
na verdade, como sendo uma bruxa má. E a descrição da bruxa é a seguinte, né? A velha, embora parecesse muito gentil, era na verdade uma perversa bruxa, que construiu a casinha para seduzir crianças. Uma vez que elas estavam dentro, a mulher as matava, cozinhava e as comia, o que era um dia de festa para ela. Seus olhos eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinha um excelente olfato, como o das bestas, e sabia bem quando humanos estavam por perto. É uma coisa meio dos ogros também nessas histórias, né? Eles sentem cheiro de sangue humano, principalmente de criança. E aí essa bruxa, então, tranca o João numa gaiola e a menina, a Maria, é colocada meio que como uma serviçal, assim, é forçada a fazer trabalhos para a bruxa, inclusive fazer comida, preparar comida para engordar o seu irmão, para ele ser abatido no dia específico determinado pela bruxa, em que ele deveria estar gordinho. Então todo dia ela vai testando se o menino engordou, pede para ele colocar o dedo, né, para ela ver se o dedo dele já está gordinho. Esse é um detalhe que eu lembro de ter ouvido na história que eu conhecia mesmo. Só que o João, ele pega um ossinho, provavelmente um osso de outra criança que foi devorado anteriormente, e dá esse osso para a bruxa tocar, né? Ela não enxergava bem, como é dito aqui na descrição dela. Então ele consegue enganar a bruxa por um tempo fazendo isso, só que em certo momento a bruxa perde a paciência e fala assim: vou devorar esse menino magro mesmo. Começa a preparar o forno, pede para Maria aquecer o forno, e quando o forno aparentemente está quente, ela pede para Maria entrar no forno para ver se está quente o suficiente. E aí a Maria, de forma muito astuta, fala assim: mas eu não sei como verificar isso, né? Eu não sei como entrar no forno para ver se tá quente. Aí a bruxa fala assim: menina idiota, né? Deixa eu te mostrar. E aí a bruxa se coloca ali na entrada do forno, Maria empurra ela e o texto diz, né? Como eram terríveis os uivos da bruxa. Mas Maria não se apiedou e deixou a perversa arder miseravelmente. E aí, com a bruxa morta, então, né? Maria consegue libertar o João. Os dois fazem a limpa na casa ali da velha, né? Levam joias, tesouros que estavam ali e começam a voltar para casa. Só que tem um riacho que eles não conseguem atravessar, mas aparece uma pata. É um detalhe meio aleatório, assim, eu achei na história, mas aparece uma pata e aí eles conseguem atravessar com a ajuda dessa pata e finalmente chegam na casa do pai. Nesse meio tempo, a madrasta morreu de fome, então a família se reúne, dessa vez só o pai e os filhos mesmo, e agora muito ricos, e eles vivem felizes para sempre, né? O texto termina, né, com a seguinte frase: eles viveram em grande alegria juntos. É o famoso felizes para sempre. E aí, assim, eu não sei se essa versão é muito diferente da versão que vocês conheciam, mas é uma versão que, pô, é abandono infantil, fome, canibalismo, né? Pensando na bruxa como uma humana, né? Se a gente fosse pensar que é um ogro, talvez um canibalismo não coubesse tanto assim, mas assim, a bruxa é uma mulher. Então é uma história que tem temas assim pesadíssimos, né? E certamente existem muitas versões suavizadas disso aí, e tem, na verdade, nessa história que eu li, que é uma versão do século XIX, já tem uma suavização que os próprios irmãos Grimm fizeram. A partir da quarta versão só da coletânea deles é que é a madrasta que faz essa sugestão de abandonar as crianças. Na versão original é a mãe. E esse é um detalhe que em muitas histórias de contos de fada a gente vê essas madrastas más, né? E muitas dessas madrastas originalmente eram a mãe mesmo. Só que a mãe fazer esse tipo de coisa soa muito mais pesado do que a madrasta. Então, muitas dessas mães, originalmente eram mães, né, se tornam madrastas e mais pra frente, em outras versões, elas acabam virando feiticeiras. Por exemplo, né, acontece uma desumanização, pensando na feiticeira como uma espécie de ainda humana, mas atraída pelo diabo, ou com pacto com o diabo, alguma coisa assim. Tem uma versão de João e Maria que eu encontrei, mais recente, que fala que o pai resistiu a abandonar as crianças, mas a madrasta era uma feiticeira que ameaçou transformar as crianças em sapo, caso ele não fizesse isso. Então aí fica uma coisa assim, o pai não teve nem muita escolha, né? De qualquer forma, as crianças acabariam tendo um destino terrível. Então há essas suavizações para evitar essa violência intrafamiliar que era característica de muitos contos nas suas versões mais antigas. E falando em violência intrafamiliar, a gente chega na última história, que é a história da Princesa Pele de Asno. Essa, com certeza, é a menos conhecida das histórias que eu estou trazendo aqui,
mas como eu disse lá no início do vídeo, é uma história que está bem consolidada em várias coletâneas de contos de fada, em diferentes línguas, diferentes versões, inclusive no Brasil. Eu vou trazer uma versão de Recife dessa história da pele de asno, mas antes eu vou contar a do Charles Perrault lá do século XVII, né, que é mais antiga. E basicamente a história da pele de asno é que existia um rei muito poderoso que era casado com uma rainha muito bela e muito virtuosa, e eles tinham tido uma filha, bem novinha ainda, né? Quando a mãe acaba tendo uma complicação de saúde e morre. Mas no leito de morte, ela pede para o marido prometer que não vai se casar com ninguém, a não ser que seja uma mulher tão bela, ou mais bela e mais virtuosa do que ela. E ela diz isso com uma confiança de que isso nunca aconteceria, então o marido nunca se casaria de novo. Só que existe uma mulher mais bela e mais virtuosa do que ela, que é a filha recém-nascida. Quer dizer, ela já tinha crescido, né, a esse ponto. Então o pai, a partir desse momento, né, que ele percebe que a sua filha é a mulher mais bela e mais virtuosa, ele começa a arder de paixão e desejo pela filha e busca se casar com ela, né, e consumar o casamento. E ele encontra um juiz que aceitaria fazer isso, era uma coisa criminosa, né, essa relação de incesto era no contexto mesmo era vista como tabu, proibida, mas, como diz aqui o texto, né, o próprio rei se deu conta e ardendo de um amor extremo, concluiu loucamente que deveria desposar a própria filha, então ele fica firme nesse plano, e a menina fica desesperada sabendo disso, e vai buscar ajuda com uma fada madrinha, que é uma figura também muito recorrente nos contos de fada, e esse propriamente é um conto de fada mesmo, né, com fada. A fada madrinha vivia numa gruta e a fada diz assim, não, bom, a gente vai resolver isso aí, isso não vai acontecer com você não. Faz o seguinte, diz pro seu pai que você só casa com ele se o vestido do casamento for um vestido com a cor do tempo. Então faz um pedido impossível, né, que o pai não consiga. Só que aí o pai, que era muito rico, tinha acesso a alfaiates dos mais habilidosos, ele consegue fazer um vestido que tem a cor do tempo, né? Não sei exatamente como, mas consegue. E aí a menina vai para a fada e a fada fala assim: não, então faz o seguinte, pede um vestido que seja tão brilhante quanto a lua. Ele não vai conseguir, mas ele consegue também. Ah, pede um então que seja tão brilhante quanto o sol. Ele não vai conseguir, consegue. E aí a fada pensa: então tá complicado, mas eu sei. Tenho uma ideia. A maior parte da riqueza do reino do pai da menina vinha de um asno, o animal, que em vez de defecar esterco propriamente, ele defecava moedas, escudos e luíses de ouro, né? Então era um animal muito precioso para o reino, quase que uma galinha dos ovos de ouro, né, que aparece na história do João e Pé de Feijão, aparece na própria história da galinha dos ovos de ouro, mas a fada sugere que pedindo a pele do asno, o pai não vai ceder, que ele é muito ganancioso, talvez, né, mas acaba que o pai cede sim, e manda na hora, na verdade, matar o asno, esse asno mágico, e fazer uma roupa com a pele do asno. Ou entregar a pele do asno meio crua mesmo. Não sei como imaginar isso exatamente. E aí a fada percebe que essa estratégia dos vestidos impossíveis não deu certo, e ela fala com a menina assim, né? Faz o seguinte então. Usa essa pele de asno para você se disfarçar, para ninguém reconhecer que você é a filha do rei. É uma coisa tão horrível, né? Ninguém vai suspeitar que tem algo tão belo por baixo dela. E leva também esses vestidos preciosíssimos que o pai dela tinha feito, leva isso numa arca mágica que eu vou te dar, que é um baú que a menina enterra, só que levando a varinha da fada, o baú vai debaixo da terra acompanhando onde a menina está. E aí, quando ela quer o baú, ela toca com a varinha no chão e o baú emerge, né? E aí ela consegue ter acesso aos vestidos. Então, dessa forma, ela foge disfarçada e vai para outro reino, onde ela é humilhada e tal, até ela conseguir finalmente ser empregada como para limpar o chiqueiro e coisas desse tipo. E por lá ela fica então fazendo esse serviço, sendo humilhada pelos seus colegas, sendo considerada a figura mais baixa ali da região, mais suja. Só que aos domingos, quando ela não está trabalhando, ela fica no fundo de cozinha, que serve como o quartinho dela, experimentando os vestidos que ela guarda nessa arca mágica. Então ela consegue esconder muito bem essa arca, mas todo domingo ela puxa essa arca para a superfície e veste para se sentir princesa, né? Se sentir o que de fato ela é. Mas começa a semana de trabalho de novo, ela novamente tem que colocar a pele de asno e ficar escondida ali debaixo daquilo. Só que o que acontece é o seguinte, o filho do rei ali da região, ele vai caçar
na floresta, né, nos bosques ali próximos ao lugar onde a princesa Pele de Asno fica, e certo dia ele, espiando pela fresta ali da cozinha, ele vê a menina experimentando os vestidos e fica perdidamente apaixonado. Só que ele tem que ir embora, né? Ele até pensa em invadir, derrubar a porta ali para ir em direção à menina, mas ele se comporta, vai embora e depois ele não consegue achar quem que era aquela pessoa, né? Ele pergunta para todo mundo e o pessoal fala assim: não, lá só tem a Pele de Asno, né? Uma menina horrível, repugnante. E aí ele volta então frustrado para casa e começa a adoecer, doente de amor, né? Porque ele só consegue pensar na menina agora, não pensa em mais nenhuma outra coisa, e começa a ficar magro, começa a ficar realmente adoentado. E aí, em certa ocasião, ele pede para que façam um bolo para ele, para que a Pele de Asno lá na cozinha faça um bolo para ele. E inicialmente o pessoal fica meio resistindo a isso, um bolo da Pele de Asno, só que o cara tá praticamente morrendo, né, o desejo dele ali, e acabam pedindo então para a Pele de Asno fazer um bolo diretamente pro príncipe. Ela faz, e enquanto ela tá fazendo, o anel do dedo dela cai, ou é propositalmente colocado, o narrador deixa assim aberto, mas o anel acaba parando no bolo, e quando o príncipe vai comer, ele morde ali o anel, percebe, né, aquele objeto e pensa, bom, esse é o anel da menina que eu amo. Então, ou da mulher, né, não sei que idade a Pele de Asno tem nesse momento, mas aí ele faz esse anel circular em todo o reino para ver na mão de quem esse anel encaixava, mais ou menos como a história lá da Cinderela, né, da gata borralheira. E aí algumas mulheres, primeiro passa entre a nobreza, ali, as condessas, baronesas, e algumas mulheres arrancam a pele do dedo, ou raspam o dedo como se fosse uma beterraba, cortam um pedaço do dedo, enfim, tentam fazer aquilo servir e não serve, e aí o anel circula entre pessoas um pouco menos da nobreza, mas ainda assim de uma nobreza menor, e depois passa entre os principais dos serviçais, até chegar na Pele de Asno, que era considerada o ser mais reles ali da região. E aí, não dá outra, né? Ela coloca a mão, tira debaixo daquela pele de asno uma mão que é descrita como maravilhosa, como marfim, etc e tal, e aí o anel serve bonitinho, e é ela então. E aí eles pedem para ela se casar com o príncipe, ela pede só para trocar o vestido, o pessoal ainda tá assim, nossa, vai ser um vestido ainda mais feio que essa pele, e aí ela aparece com os vestidos lá da cor do tempo, brilhantes como o sol e a lua, e todo mundo fica impressionado, e eles se casam e são felizes para sempre, né? E o pai da Pele de Asno vai no casamento, inclusive, e o texto diz que ele já tinha sido curado daquela paixão pecaminosa e tal, daquele fogo abrasador que consumira a sua alma, já havia sido purificado disso, e ainda diz, né, o Charles Perrault, o narrador aqui diz, havia já banido qualquer desejo criminoso, e o pouco que restava na sua alma dessa odiosa chama só tornara mais vivo o seu amor paternal. Assim, não sei, né? Mas, enfim, a Pele de Asno viveu feliz para sempre lá, longe desse pai, aparentemente, né? Com o príncipe. E como eu disse, tem uma versão, aí tem várias versões dessa história, tem a versão da a Princesa Todas as Peles, lá nos Irmãos Grimm, né? Porque em vez de ser o asno, a menina pede um vestido com a pele feita de todos os animais, e aí eles conseguem fazer isso, então é a todas as peles. E tem uma versão que circulava no Brasil, e o Silvio Romero coleta isso em Recife, que é uma história conhecida como a história da Dona Labismina. Se você é de Recife, ou não, se é de outro lugar também, comente se você já ouviu essa história, já ouviu falar da história da Dona Labismina. Mas qual que é a história da Dona Labismina? É basicamente o seguinte, é bem parecida, né? Mas dizendo rapidinho assim as diferenças. É uma rainha que era estéril, ela não conseguia ter filho, e ela chega num desespero de querer ter filho, e ela clama aos céus que ela queria ter um filho mesmo se fosse uma cobra. E aí ela acaba de fato engravidando, finalmente, e nasce uma menina com uma cobra enrolada no pescoço. Essas irmãs, né, digamos assim, elas não são fisicamente inseparáveis, elas fisicamente se separam, mas elas são afetivamente, né, inseparáveis, estão sempre juntas uma com a outra, crescem juntas, e a menina se chama Maria e a cobra se chama Labismina. E aí a cobra gosta de brincar no mar, então de vez em quando ela vai brincar no mar, a Maria fica, mas a cobra sempre volta. E aí, certo dia, a Labismina diz que vai de uma vez por todas para o mar, mas se a Maria um dia estiver em apuros, ela pode chamar a Labismina, que ela vai aparecer na hora para ajudar. E aí, pouco tempo depois disso, um tempo indeterminado, na verdade, depois disso,
a rainha morre e antes disso ela pede pro marido, pro rei, prometer que ele só se casaria com outra mulher se o anel da rainha coubesse na mão dessa outra pretendente, né, digamos assim, que não fosse nem justo demais, nem frouxo demais. E aí ela entrega esse anel pro marido, e o marido faz esse anel circular, e esse anel não serve em ninguém, a não ser no dedo da filha dele. E aí, como ele é rei e a palavra de um rei não volta atrás, ele tem que cumprir aquilo, né? Então já é um pouco diferente a relação aqui, e já está meio que justificada essa relação incestuosa no caso da versão brasileira. E aí a princesa Maria fica desesperada e ela chama pela Labismina, a Labismina aparece meio que como uma fada madrinha, praticamente, né, na sua forma de cobra mesmo, e trama um plano parecido com o da fada madrinha da Pele de Asno. Ela diz para pedir um vestido impossível, que no caso aqui é um vestido com todas as cores do campo, que contenha todas as flores. E aí o pai tem muita dificuldade, mas ele consegue, o rei, né? E aí a Labismina fala assim, não, então pede um vestido com a cor do céu e todas as estrelas. E aí consegue. Pede um vestido com a cor do mar e todos os peixes. E aí consegue também. E aí, nesse caso, não tem o asno, não tem esse detalhe. Então, o que a Labismina, né, a cobra, fala é o seguinte: ó, então não deu certo esse negócio do vestido, pega esses vestidos e eu preparei um navio para você fugir do rei. E ela ainda, né, a Labismina diz o seguinte, que você encontrará no fim dessa história um príncipe e quando você se casar com ele, lembre-se de me chamar para que o meu encanto seja removido e eu possa ser uma princesa, deixar de ser uma serpente. E aí a Maria desembarca nesse reino mais distante, ela consegue um serviço ali de criadora de galinhas do rei, de outro rei, né? E em certo momento estão acontecendo algumas festas, acho que festas de carnaval, e festas em 3 dias, e a Maria consegue ir para essa festa escondida com os vestidos. Então, no primeiro dia ela vai com o vestido do campo, no outro dia ela vai com o vestido do mar, e outro dia ela vai com o vestido do céu. E o príncipe, o filho do rei desse outro reino, fica perdidamente apaixonado por ela, só que ela tem que voltar e volta a ficar disfarçada, e ele não consegue achar essa menina. Só que durante a festa, em certo momento, ele tinha jogado uma joia para ela, num momento assim que ele, tipo de declaração de amor, e ela consegue fazer essa joia voltar para o príncipe numa sopa, se eu não me engano, que ela prepara para ele, porque ele também fica adoentado, como na história lá da Pele de Asno. Então a Maria, num certo momento, prepara um caldo para o príncipe e coloca essa joia lá. Ele percebe, então é a menina da cozinha, que é a pessoa que eu tô apaixonado. E aí mandam chamar então essa menina, ela aparece com os trajes lá, com os vestidos belíssimos que ela tinha recebido do pai, né, do rei do outro reino. E aí eles mandam chamar então a menina, a Maria aparece então com esses vestidos maravilhosos, ou um deles pelo menos, e se casa com o príncipe. E são felizes para sempre, aparentemente. Só que ela esquece, ela é tão apaixonada pelo príncipe, o príncipe tão apaixonado por ela, que ela esquece de chamar a irmã, a Labismina. E com isso, a Labismina continua e perpetuamente fica encantada, né? Permanece sobre o encanto que ela estava de serpente e fica vivendo no mar. E é por isso, diz o texto, ou o conto, né? É por isso que ainda hoje o mar dá urros e se enfurece às vezes. Então essa história ainda termina com esse comentário etiológico, né? Essa conclusão de história que explica o porquê de alguma coisa observada na realidade, que é que o mar é nervoso, a gente ouve barulhos lá do mar, por causa desse espírito, dessa figura meio sobrenatural, que é a Labismina, que ou profundamente triste pelo abandono da irmã, pelo esquecimento da irmã, ou mesmo irada, dá esses gritos, né, e faz o mar ficar revolto. Bom, enfim, então esses são 3 contos e meio, né, se a gente quiser pegar também as variantes, que eu quis trazer nesse vídeo, e a gente começa então no canal aqui a tatear por esse mundo de contos de fadas. Se vocês acharem que é um tema interessante, tem muito, muito, muito material que dá para trazer sobre isso, muita coisa interessante. Eu já fiz um vídeo mais antigo sobre o Aladdin, sobre as Mil e Uma Noites. Não vou nem recomendar, que é muito antigo mesmo, mas quem tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada. Mas eu deixo aberto aí nos comentários para vocês sugerirem também outros contos que vocês querem ouvir, as versões mais antigas, ou enfim, outras coisas relacionadas a isso. Mas por enquanto é só, né? Como sempre, muito obrigado por assistir
e até os próximos vídeos. Falou!